Olá, seja bem-vinda ao Espaço Mulher, o seu programa aqui no Canal 1, o seu canal de TV. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a violência contra a mulher. Presta atenção em alguns dados que a gente pegou. Cerca de 68% dos casos de violência são cometidos por homens que têm algum vínculo afetivo com a vítima. 48% das mulheres agredidas declaram que a agressão aconteceu dentro da própria residência. Para falar sobre isso e nos esclarecer sobre todos os nossos direitos, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio a advogada Amanda Espíndola. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. E ela vai contar pra gente como identificar uma vítima, como nos defender, né? Como procurar ajuda, porque a gente tem leis aí, mas a gente também tem muita dúvida sobre o assunto. Amanda, em primeiro lugar, que eu queria conversar com você é sobre a Lei Maria da Penha. Ela é tão divulgada, a gente, né, tão famosa esse nome da lei, mas o que é a lei? Quais crimes que se enquadram dentro dessa lei? Então, a Lei Maria da Penha é a atual legislação vigente que trata sobre a violência doméstica contra a mulher. É importante a gente deixar claro que a vítima tem que ser mulher, independente do autor ter sido homem ou mulher. Ah, entendi. Por exemplo, uma filha pode agredir uma mãe, se enquadra na Lei Maria da Penha da mesma forma. Não sabia disso. Olha. Então, eu vou, provavelmente, durante a entrevista, falar muito o marido, o companheiro, mas eu quero deixar claro que se trata sempre do autor, tá? Normalmente, caso de violência doméstica, o marido ou o companheiro agredir a mulher. É considerado quando há sobreposição de gênero entre o homem e a mulher, tá? Entendi. Os crimes, não existem crimes específicos nessa lei, porém, os crimes do Código Penal, principalmente, e de algumas leis esparsas, são abrangidos na forma da Lei Maria da Penha, ou seja, a lesão corporal, o crime de dano, o crime de injúria, o homicídio, que hoje em dia até existe uma lei nova, eles são aplicados na Lei Maria da Penha quando a violência for contra a mulher. Os casos de abuso sexual também? Sim, os crimes sexuais. A lei divide as formas de violência em violência física, que é quando é agressão física mesmo. A violência sexual, quando a mulher não quer praticar o ato sexual e ela é coagida ou obrigada a fazer. A violência patrimonial, quando é retirado dela o poder de se prover e de prover a família. E a violência verbal ou psicológica, que é quando a pessoa tenta diminuir a autoestima da mulher através de xingamentos, tudo mais. Isso é considerada violência psicológica, que é tão importante quanto a violência física. Todas essas formas são abrangidas pela Lei Maria da Penha, desde que praticadas contra a mulher. Entendi. E tudo isso que a gente falou acaba entrando nessa questão da violência doméstica? É tudo especificamente violência doméstica ou não? Então, a lei a Lei Maria da Penha é para os casos de coabitação, quando existe algum vínculo de parentesco ou casamento. As pessoas podem morar sob o mesmo teto, podem ser parentes entre si, como irmãos, como marido e mulher. A lei abrange todos esses casos. Tá. E a gente está falando tanto aqui de Maria da Penha, Lei Maria da Penha, mas explica pra gente, pra quem tá em casa, que às vezes não conhece, quem foi Maria da Penha? Quem é, né, essa mulher? Então, a Maria da Penha é uma biofarmacêutica cearense que sofreu agressão do marido durante 6 anos. Então, ela foi procurar ajuda pelos nossos tribunais, fez o boletim de ocorrência na delegacia, tudo mais, e tentou ajuda pelo Brasil. Só que ela não conseguiu. O marido dela, pela primeira vez, simulou um assalto no ano de 1983 e fez disparos de arma de fogo contra ela enquanto ela dormia. Aí ela ficou internada algumas semanas, quando voltou para casa ela estava paraplégica. Não satisfeito, em algum dia que ela estava tomando banho, o marido tentou eletrocutá-la no chuveiro. De novo. E não conseguiu mais uma vez. Ela procurou ajuda pelos órgãos brasileiros. Infelizmente, foi anulado o julgamento do júri dele.
Acabou que 20 anos depois conseguiu que ele fosse preso só por 2 anos. Então ele acabou não cumprindo pena nenhuma. Acabou sendo uma injustiça, né? Sim, não houve punição. Não houve punição. E daí o caso teve tanta repercussão que chegou à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E isso teve um importante reflexo no Brasil, porque a Maria da Penha recebeu inclusive indenização de $20 mil para ela. E o Brasil foi condenado por negligência e omissão com relação a uma lei contra a mulher, de violência contra a mulher. Uhum. Então, eles obrigaram o Brasil a criar uma lei, que hoje em dia é a nossa Lei Maria da Penha, graças a Maria da Penha que foi procurar ajuda. Nossa. Gente, uma história incrível, né? E é pra gente ter noção que vale a pena correr atrás dos direitos. Ela precisou ir pro exterior pedir ajuda para que alguma coisa fosse feita. E graças a essa punição que o Brasil tomou, hoje a gente tem uma lei que pode beneficiar não só ela, mas todas as outras mulheres que sofrem violência. E então, para você que está aí numa causa e não está conseguindo a justiça, vale a pena tentar, vale a pena ir, né, buscar todos os recursos que você tem. Sim. E que pode mudar a história de muitas outras pessoas. Porque até então o caso dela, né, não era enquadrado em código nenhum, era como se fosse um código normal. Era o código penal. Né? Não era específico. E a partir dela, hoje a gente tem uma lei específica contra a violência da mulher. E falando sobre isso ainda, a gente viu recentemente grandes casos que foram abordados pela mídia, né, de grandes repercussões, que foi o caso daquela adolescente estrupada por 30 homens, né, segundo o inquérito, e da modelo Luísa Brunet também, né, que é uma pessoa famosa, ela é modelo e atriz, e ninguém esperava que uma pessoa famosa fosse denunciar o próprio companheiro, né, por agressão. E ela não só denunciou, como expôs a foto, né, machucada nas redes sociais, na mídia, na televisão. E você acha que isso, Amanda, né, toda essa repercussão de pessoas famosas, ajuda de alguma maneira as outras mulheres a se encorajarem? Olha, com certeza, porque ninguém imagina, como você falou, que uma pessoa famosa vai se expor na mídia. Ela se expõe fazendo o trabalho dela, não quando a coisa não tá boa pro lado dela. Exatamente. Uhum. No caso, ela sofreu agressão, ela procurou ajuda, graças à Lei Maria da Penha ela conseguiu se beneficiar. Uhum. E hoje em dia, a mídia tem nos ajudado muito, principalmente com a difusão de informações. Muita gente diz aí que a lei só funciona para pobre, que rico não vai preso, mas isso é importante para a gente ver que a lei funciona para todo mundo. Não é só os pobres que se ferram, se beneficiam da lei. Uhum. É importante a gente ver que a lei tá aí para todo mundo, para ser seguida por todos. E é legal, porque inclusive no caso da Luísa Brunet, ela foi agredida fora, né? Ela foi agredida, acho que nos Estados Unidos. Isso. E ela veio para o Brasil e a primeira coisa que ela fez foi ir à delegacia e denunciar o agressor, que no caso é o companheiro dela há alguns anos já. Então, para você que acha que não vai conseguir o benefício da lei, por algum motivo, razão social ou não, tá aí comprovando que você consegue sim se enquadrar nessa lei e ter os benefícios da lei. Ô Amanda, vamos para mais uma pergunta. Como que a gente identifica essa vítima de violência? É tão complicado a gente saber que alguém está precisando de ajuda e muitas vezes não consegue. Né? Porque essa questão da Luísa Brunet é uma ou outra que vai se encorajar, mas não são todas. A vítima, normalmente, ela tem um tipo de comportamento e ela muda esse comportamento de repente. Por exemplo, ela está acostumada a ir a algum lugar, ela deixa de ir nesse lugar, ou começa a frequentar algum lugar diferente dos que ela ia. Ela se fala muito, ela começa a se calar, a ficar mais fechada, ou de repente começa a conversar assuntos incomuns, aleatórios. Assim, quem tá perto, a família, os amigos que conhecem a pessoa, eles vão perceber que existe alguma coisa de diferente. Isso é muito importante, porque normalmente os próximos é que vão encorajar ou até ajudar ela a procurar ajuda, né? É verdade. Então fica essa dica, né? Esse alerta para você, da família que está percebendo algum comportamento diferente
de uma das mulheres da sua família, pode ser que ela esteja sofrendo algum tipo de violência e por medo, por culpa, né, porque em muitos casos as mulheres se sentem culpadas, ela não tem a coragem aí de expor essa violência que ela está sofrendo. Então é muito importante a gente ficar alerta, a gente prestar atenção, principalmente nisso que a Amanda falou, no comportamento. Sim. Porque muitas vezes essa violência ela não vai deixar marcas físicas, né, Amanda? Muitas vezes são psicológicas ou agressão sexual, que inclusive a mulher tem até vergonha de se expor com isso, mas a mudança repentina de hábitos, ela faz com que alguém perceba. E principalmente na violência psicológica e sexual é muito comum a gente perceber isso. Legal. Gente, o papo tá muito bom, a gente tá aprendendo muita coisa, esclarecendo muitas dúvidas, mas a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Fique aí.